Tá vendo essa parede, essa linha amarela que eu coloquei? Não deixa nada entrar, ignora tudo. Eu não me importo com o que as outras pessoas pensam, eu não me importo com o que as outras pessoas sentem, eu não me importo com o mundo lá fora, eu só me preocupo comigo mesmo. Eu nem me preocupo, eu só me ocupo. Eu ocupo mesmo de mim mesmo, etc, etc, etc. E eu vou tomar as decisões porque eu sei a resposta, porque eu sou incrível, porque eu sou magnífico, eu sou especial, eu sou o mestre dos magos e blá blá blá, o whisky sachê. Não, isso não é automestria. Isso é a pessoa que ela acha que ela é mestra de si, mas na verdade ela engana a si mesma, né? Porque aquela que é mestra de si reconhece que o mundo externo e o mundo interno são um só. E não existe diferença entre uma pessoa e outra, e aquilo que você faz com a outra pessoa, você está fazendo consigo mesmo também, e aquilo que a outra pessoa sente em algum nível, talvez você também esteja sentindo e precisa compreender como aquilo te afeta e como aquilo está co-criando a sua realidade, porque é co-criando. Você não está criando, você está co-criando com tudo à sua volta, né? Então essa é uma diferença fundamental aí para a gente reconhecer o que é e o que não é a automestria, tá? Pronto, acho que a imagem me ajudou a ilustrar de uma forma muito melhor do que eu faria apenas falando, né? Egocentrismo, individualismo, ilismo, nem existe essa palavra, né? Ilismo, né? A pessoa que, eu sou uma ilha, eu sou uma árvore. Se fosse uma árvore não seria ruim, né? Árvores são maravilhosas, né? Tudo bem, até que legal que vocês estão me acompanhando e a gente está conseguindo falar sobre esse assunto, né? Vamos lá. Agora que você entendeu o que é a automestria, o que não é, eu quero falar quais são as vantagens de você reconhecer isso na sua vida e o que isso tem a ver com o título, né? A automestria é o despertar da sua intuição para você curar a si e também conseguir ajudar as outras pessoas a se curarem, né? Qual que é a relação disso? É nesse ponto que eu quero entrar agora, tá? Mas o primeiro ponto é, para você desenvolver, ou melhor, quando você desenvolve a sua automestria, que é a conexão com a sua própria essência, com o seu próprio eu superior, você deixa de depender exclusivamente das opiniões externas. Mas como eu desenhei, você continua aberto para as opiniões externas, elas continuam chegando até você, mas você não fica perdida nas decisões esperando que elas cheguem prontas para você. Você começa a perceber essa orientação interna dentro de você e começa a atrair para você aquilo que você realmente deseja a partir de um movimento de consciência, de intenção, não apenas de espera. Porque tem um outro ponto que eu acabei não desenhando aqui, que aqui a gente falou sobre. Vou voltar para o desenho, que eu acho que é importante eu mostrar isso, tá? Aqui eu mostrei para vocês o que é automestria e o que não é a automestria, né? Poxa, tá ruim de conseguir mostrar sem precisar ficar arrastando com o dedo. Acho que eu fiz o desenho muito para a esquerda. Será que eu consigo movimentar ele? Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Tá difícil aqui. Deixa eu... Deu certo aí? Pronto. Pô, deu certo. Agora ficou legal. Agora não preciso ficar me preocupando com o zoom ou com o não zoom. Tem um outro tipo de situação, um outro tipo de pessoa que ela fica no meio desse caminho, né? Não é exatamente no meio, mas eu vou desenhar no meio aqui para contextualizar, para ficar mais simples, tá? Essa pessoa que ela fica nesse centro, ela fica aqui, ó. E ela não tem a perspectiva exclusivamente nela, então ela não tem um círculo olhando para ela, ela tem como se fosse sei lá, um círculo aberto. Ela está totalmente aberta. E ela não tem uma orientação interna, ela não tem a própria coluna de luz dela aberta, e ela fica totalmente na dúvida. Se é para a esquerda, se é para cima, se é para a direita ou se é para baixo. E essa pessoa, qual é o centro dela? O centro dela é esse aqui, ó. A interrogação, a dúvida eterna. E ela recebe as coisas do mundo. Só que essas coisas do mundo que chegam nela, ela não tem essa barreira, né? Igual o ególatra, né?
e ela não tem o filtro que o mestre de si tem, né? Que é o próprio coração para orientar e validar se aquilo é o melhor caminho ou se aquilo não é o melhor caminho. Essa é a pessoa que ela está na posição de espera. Ou na posição de submissão. Ou na posição de dependência. Ou na posição de. Qual a palavra que eu encontro nisso? Que eu conseguiria descrever isso bem? Tem uma outra palavra que descreve a pessoa que tá nessa situação. Espera, submissa, dependência. Não me lembro. Tem uma palavra que representa a pessoa quando ela tá nesse lugar. Quando ela é controlada pelas outras pessoas. Quando ela é prisão emocional. Não tem a ver com a prisão emocional. Tem a ver com a falta de poder mesmo, sabe? Falta de poder no sentido de decisão. A pessoa talvez seja folgada até, não sei. Não é que não é bem folgada, porque folgada a gente pode entrar em um lugar de julgamento da pessoa. É porque é a pessoa que ela tá tão sem poder pessoal. Pensa numa pessoa, talvez você conheça uma pessoa assim, que ela escuta tudo que as outras pessoas falam e ela não tem opinião pessoal, ela não consegue se expressar, ela não consegue se manifestar e não porque ela é incapaz, mas porque manipulada. Isso, essa é a palavra. É gratidão. Manipulada. Manipulável, tá? Eu vou escrever uma palavra ofensiva aqui, tá? Mas é isso. É gado. É gado. É massa de manobra. Essa pessoa que tá aqui, ela tá. Cara, ela tá num lugar muito perigoso. Por que que ela tá num lugar muito perigoso? Porque essa pessoa aqui que tá nesse lugar, ela não está no lugar de automestria, que é representado por esse lugar aqui, né? Esse lado aqui, que é o lugar da automestria, que eu tô representando como um coraçãozinho. Vou apagar que isso aqui tá esquisito. Né? Que é o lado ok, na minha visão. E aqui o lado que é o lado que não é ok, que é o lado da egolatria, do individualismo, da dominação do outro, de eu sou o centro de tudo, de me obedece. E aí, quando a gente fala sobre automestria, eu e a Aline, de vez em quando eu incomodo um pouco as pessoas quando eu falo sobre isso, por quê? Hoje, uma pessoa perguntou para mim o seguinte: André, eu tô com tal situação na minha vida, o que que eu faço para resolver? Aí eu falei para ela: olha, ela é uma pessoa que ela já conhece um pouco da nossa formação, daquilo que a gente ensina dentro do método Eu Superior. Eu falei para ela: olha, eu poderia falar para você fazer essa meditação, fazer esse comando, fazer essa energização, fazer esse movimento. Só que a verdade é que eu não sei se qualquer uma dessas coisas vai ser a perfeita para você. O ideal é que você mesma, perdão, acesse o seu eu superior para validar. Aí eu dei algumas possibilidades para a pessoa. Falei, ó, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Então, eu dei algumas possibilidades. Então, eu realmente ajudei passando algumas informações para ela. Mas eu não dei a resposta para ela. Por quê? Quem quer que você seja mestre de si não vai te dar uma resposta direta e objetiva na maior parte das vezes. Não vou dizer sempre, mas na maior parte das vezes. Por quê? Porque quer que você saia desse lugar de inferiorização, de submissão, de manipulável, de gado e desenvolva a sua própria centelha, desenvolva a sua própria capacidade co-criativa. Então, uma pessoa que está seguindo a sua própria essência vai convidar esta pessoa aqui a desenvolver a sua própria essência. Tá? Vulnerável. Perfeito. Essa é uma outra frase legal. Vulnerável. De fato, essa pessoa está vulnerável. Ela tá vulnerável à manipulação. E de quem ela está vulnerável? Ela está vulnerável justamente da pessoa
que tem o centro de si como orientação. E essa pessoa, quando for falar com esta daqui, não vai convidá-la a desenvolver a sua própria essência, vai convidá-la a seguir o centro desta pessoa. Esta pessoa não vai convidar você a se reconhecer como mestra de si, vai convidar você a chamá-la de mestra ou de mestre. Por isso que eu e a Aline a gente pede para que vocês não chamem a gente assim, né? Até professor é um título comum, mas tem algumas pessoas que falam, mestre André, eu falo, pode parar. André, você é mestra de si. Pode parar de me chamar de mestre André, não vem com essa não. Quando eu dava curso de reiki, as pessoas tinham esse costume e eu aceitava, achava natural. Mas hoje eu percebo que no Ocidente, tá? No Oriente isso é visto de outra forma, tá? Lá no Oriente, para os orientais, a palavra mestre e palavra professor não são tão distintas, mas aqui no Ocidente, onde nós estamos, aqui nas Américas, essa palavra ela tem um peso completamente diferente.